Eu nasci pra ficar lá em cima. Eles tremem diante do trono. O que ele está fazendo? Eu nasci pra ficar lá em cima. Solte-se antes que ele consuma. Eu não vou me curvar. Nem agora, nem nunca. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. E até hoje, ele tenta se levantar. Eu estava lá desde o primeiro momento em que a luz foi separada das trevas. Eu vi Deus formar os céus, criar as estrelas, definir o espaço e a eternidade. E entre todas as suas obras, ele me mostrou Lúcifer, um anjo feito para refletir a perfeição divina, mais radiante do que qualquer outro ser celestial. Seus olhos azuis eram faróis de inteligência e devoção. Suas asas douradas irradiavam majestade e sua presença, mesmo em silêncio, preenchia todo o céu. Ele andava com graça. Aqui na casa São Francisco de Assis, tem dias que doem mais que os outros, dias em que os vovôs e vovós olham para a mesa e perguntam se vai ter o almoço. E a gente, com o coração apertado, tenta dividir o pouco que sobrou. Às vezes, é só arroz e café. Às vezes, nem isso. E tem também os que precisam dos remédios todos os dias para controlar a pressão, o coração, o diabetes. Mas o remédio acabou. E cada dia sem ele é um risco real, uma batalha para continuar vivo. Esse abrigo é o único lar que eles têm, mas sem ajuda, fica impossível manter as portas abertas e garantir o mínimo, que é um prato e um tratamento. Hoje, eles precisam de você. Com R$5, R$10 ou R$20, você ajuda a colocar comida na mesa e esperança na vida de quem não tem mais ninguém. Estou aqui para fazer um pedido de coração. A casa São Francisco de Assis é muito simples. Um abrigo humilde, onde vivem vovôs e vovós que não têm mais ninguém. Eles foram esquecidos pelas famílias e hoje só tem a gente e esse lar para chamar de casa. Falta muita coisa. Falta comida, faltam remédios, falta o básico para viver com dignidade. Tem dias em que o café da manhã é só pão. E à noite a gente divide o que tem para ninguém dormir com fome. Mesmo assim, eles agradecem, se apegam às bonecas que ganham de doação, cuidam delas como se fossem família, porque no fundo sentem falta de um colo, de um abraço, de serem lembrados. É triste ver a solidão morando com eles, mas ainda vive aqui nas pessoas que ajudam, nas mãos que não desistem. Se você está ouvindo isso, é porque talvez Deus queira te usar para ajudar. Qualquer valor, por menor que seja, R$2, R$10 ou R$20, você ajuda a manter viva a casa que ainda acolhe quem o mundo esqueceu. Doe com amor. A sua ajuda pode ser o abraço que eles tanto esperam. Era conhecido como líder entre os anjos, e todos o admiravam, não apenas por sua força, mas pela pureza de sua essência. Eu vi entoar as harmonias celestes, liderar os coros de luz, ensinar e proteger os mais jovens. Com cada gesto, a perfeição da sua criação. E revelava de forma incontestável. Ele era lindo, inteligente, poderoso e, acima de tudo, obediente a Deus. Mas dentro dele, mesmo na glória, uma centelha crescia. Sua grandeza a nutriu, uma faísca pequena e quase imperceptível surgiu. Ele olhou para o trono de Deus e sentiu algo que nenhum outro anjo sentiu.
uma ambição silenciosa. A ideia de que talvez ele pudesse ser igual ao Criador, que sua própria luz pudesse rivalizar com a luz infinita de Deus. Eu o observava sabendo que cada pensamento poderia se tornar uma escolha, e que sua escolha mudaria tudo para sempre. Ele começou a questionar a ordem, a refletir sobre sua posição, a comparar sua própria glória com a do Todo-Poderoso. E sem que ninguém percebesse, o orgulho começou a criar raízes. O céu, que até então era harmonia, começou a mudar. Pequenos sinais começaram a se tornar visíveis. Nuvens douradas que se moviam sozinhas. Luz que tremeluzia nos pilares de energia. Sussurros de tensão percorriam os coros angelicais. Alguns anjos sentiam. Outros ainda não entendiam. Mas eu estava lá e via cada nuance, cada fragmento de sombra que se insinuava na alma de Lúcifer. Ele começou a reunir seguidores. Aqueles que se impressionavam com sua majestade. Aqueles que ansiavam por poder. E com o tempo, pequenos atos de desobediência começaram a aparecer. Primeiro, palavras sussurradas entre os anjos. Depois, questionamentos diretos. E finalmente, planos de revolta. A rebelião não veio de repente, mas com uma tempestade lenta, silenciosa, mas inevitável. Chegou o dia em que Lúcifer, em toda a sua arrogância, se aproximou do trono. Suas asas se abriram para cobrir o céu, refletindo a luz como se quisesse rivalizar com a própria glória de Deus. Ele não falava com raiva, mas com convicção, proclamando que merecia mais. Ele não deveria estar abaixo de nenhum outro ser. Os anjos ao seu redor estavam divididos. Alguns ainda hesitavam. Outros se deixavam seduzir. E alguns poucos permaneceram fiéis à ordem. O céu, sempre calmo, agora se contorcia. Raios de energia surgiam, nuvens giravam em espirais, e o próprio firmamento parecia se esticar sob a tensão crescente. Eu observava tudo, e meu coração se apertava a cada passo que levava à tragédia. Deus, em sua infinita sabedoria, não agiu com ira precipitada, mas com perfeita justiça. Mostrou a Lúcifer que a ordem e a luz não podiam ser desafiadas, que a harmonia celeste não podia ser quebrada pela vaidade. Lúcifer, cego pelo orgulho, resistiu à glória que outrora fora sua, começou a se distorcer e uma sombra negra se formou em sua essência. Suas asas, outrora douradas e perfeitas, começaram a tremer e pontas de chamas negras surgiram. As penas lentamente se desintegraram em cinzas brilhantes. Cada fragmento carregava a lembrança da luz que outrora fora pura. Então veio o clímax. O céu se abriu em espirais, dilacerado pelo conflito entre luz e orgulho. Lúcifer foi expulso do paraíso como um meteoro em chamas, passando por nuvens que se incendiavam em seu rastro. Toda a atmosfera vibrava com sua fúria e poder. E a terra abaixo parecia assistir em silêncio, distante. À medida que ele caía, fragmentos do firmamento se soltavam, girando como meteoros. E eu observava do alto, envolto em luz dourada, sentindo a melancolia da tragédia. Suas lágrimas de luz caíam como estrelas perdidas. Sua pele foi consumida por chamas negras que surgiram de sua própria essência enquanto ele caía. Cada movimento ainda mostrava sua força e a rebeldia que o definia. Ele lutou, mesmo sabendo que não poderia vencer, resistindo à gravidade e à perda da glória. O solo celestial rachou com seu impacto, fragmentos flutuando, como se o próprio céu chorasse por sua queda.
O silêncio caiu sobre o espaço, quebrado apenas pelo eco dos lamentos e o estrondo distante do trovão divino. Era a combinação perfeita de beleza e tragédia, de poder e perda, de luz e escuridão. E quando finalmente cheguei ao abismo, percebi que a queda de Lúcifer não foi apenas uma punição, mas uma lição eterna sobre escolha, orgulho e consequência. A glória que ele outrora possuía se transformou em sombra, mas dentro dele ainda havia um eco da luz que um dia existiu. Ele ainda tenta se erguer. Ele ainda desafia a ordem. Ainda busca a luz que um dia rejeitou. E eu que estava lá, continuei observando calmo e compassivo, sabendo que toda a criação, mesmo aqueles que escolheram a escuridão, ainda tem um lugar no plano divino. Eu estava lá quando Lúcifer caiu. Vi sua beleza e força se transformarem em cinzas dentro dele. Vi a rebelião se tornar escuridão. E mesmo assim vi o poder e a grandeza que ele carregava enquanto brilhava entre nós. Eu estava lá e tudo que testemunhei permanece gravado na eternidade. Ele caiu, mas sua história ainda ecoa, lembrando a todos da escolha da responsabilidade e do impacto de nossas ações mesmo na eternidade. E mesmo hoje ele tenta se levantar, tentando desafiar aquilo que não pode ser desafiado. Mas eu continuo observando, esperando, sabendo que tudo, até mesmo o orgulho mais profundo, tem seu lugar dentro do plano eterno. Eu estava lá e vi tudo.